Olá, estimada irmã, estimado irmão em Cristo Jesus. Venho até você em mais um devocional dominical. Neste domingo especial, domingo de Páscoa, queremos celebrar a ressurreição do nosso Senhor, celebrar a vitória da vida sobre a morte. Eu quero saudar a você com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19, onde Jesus Cristo diz: "Porque eu vivo, vocês também viverão." À luz desta palavra, nós iniciamos este nosso momento de reflexão. Em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Palavra bíblica para a reflexão no dia de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 até o 8, onde assim está escrito: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e também a luz para os nossos caminhos. Caro irmão, cara irmã, há pouco mais de um ano, nós tivemos as nossas vidas transformadas, drasticamente abaladas pela pandemia da Covid-19. Eu imagino que boa parte de vocês, assim como eu, estão até cansados de ouvirem falar destas palavras, Covid e pandemia. Palavras que começaram a fazer parte do nosso vocabulário desde então. As nossas rotinas precisaram ser adaptadas e também assim a nossa vivência de fé. Desde então, nossos cultos, nosso jeito de celebrar mudou. Podemos em algum momento retomar, mas lembro que ano passado, na Páscoa, também não tivemos culto presencial.
foi muito estranho, foi até mesmo doloroso estarmos com os templos fechados. Sentimos falta disso. De lá para cá, alguma coisa mudou sim, mas agora temos um cenário ainda mais difícil. Desde então, muitas vidas foram ceifadas. Muitas outras tantas vidas foram atingidas drasticamente de forma direta ou indireta pela pandemia. A própria forma como nós nos vemos, como a humanidade se vê, mudou. A humanidade que caminhava a passos largos rumo à sua pretensa autossuficiência, a sua pretensão pelo poder absoluto, a sua busca pelo autocontrole, agora se vê diante da sua própria fragilidade. A morte está exposta diante de nós. E mais do que nunca nós nos vemos vulneráveis. Vulneráveis porque não sabemos se nós de repente iremos conseguir escapar ilesos disso tudo. Como já disse, a morte está diante de nós, de todos nós, aliás. Não mais apenas em lugares longínquos, distantes, não mais apenas nas periferias do mundo, mas talvez em nossa casa, em nossa família, em nossa vizinhança, em nossas comunidades. Cercados dessa realidade amedrontadora e desesperadora de morte, cá estamos nós, celebrando a Páscoa, a festa da ressurreição, a vitória da vida, o triunfo de Cristo Jesus sobre o mal, sobre a morte e o inferno. Parece até ser um tanto quanto contraditório celebrar a alegria pascal em meio a tanta dor e tanto sofrimento. Pode parecer estranho, sim, que nós celebremos a Páscoa num clima que nos traz tanta insegurança, onde vemos tantas pessoas atingidas pela pandemia e também por outros sofrimentos. Parece estranho exaltarmos a Deus com expressões e cantos de louvor, quando em nossa volta o mundo clama por piedade, Kyrie eleison. Mas, querido irmão, querida irmã, Páscoa é justamente isso. É o contraste existente entre a morte e a vida. É o olhar para a cruz e a sepultura, signos de morte, e neles encontrar sentido para a esperança, encontrar alento, encontrar perspectiva de vida plena, vida eterna. É perceber que, por mais rude que tenha sido a cruz, por mais grossas que tenham sido as suas vigas, por mais fortes que tenham sido os cravos, por mais pesadas que tenham sido as marteladas, por maior que fosse a pedra que tapava a sepultura, nada disso conseguiu segurar na morte aquele que é o autor da vida. Naquela primeira manhã de Páscoa, a morte, ela também escancarava o seu poder. Sentia-se ainda o cheiro da morte. Tomados por esta tristeza, pela tristeza que a morte impunha, aquelas mulheres foram até o sepulcro para prestar ainda uma homenagem a Jesus, ao seu mestre, que tinha sido morto na sexta-feira da paixão. E ali então elas testemunham o inacreditável, o extraordinário, a ressurreição de Jesus Cristo. A reação de assombro, de temor, é normal, até porque o coração delas estava tomado pela dor da morte.
Elas não viram ainda o Cristo ressurreto, viram apenas o sepulcro vazio. Afinal, elas ficaram apavoradas, elas ficaram com medo. Talvez muito parecido como muitos de nós estão nos dias de hoje, com medo. Viram apenas a evidência do túmulo vazio, mas não viram o Cristo ressuscitado. Elas receberam o anúncio da ressurreição, mas diante dos seus olhos era o cenário de morte que estava, era uma sepultura. Mais tarde, porém, elas puderam crer. Assim também os evangelistas relatam. Elas puderam anunciar a ressurreição de Jesus aos discípulos e às pessoas. Mas, naquele momento, apenas lhe vinha à memória a horrível imagem da cruz, do desprezo dos algozes, daqueles que entregaram Jesus à morte. Estimado irmão, estimada irmã, Páscoa é isso. Nós não podemos separar a Páscoa da cruz. Somente compreenderemos a alegria da ressurreição, a alegria pascal, quando compreendermos o terror da sexta-feira da paixão. Somente podemos falar da vida se considerarmos também a realidade da morte. Pois lá na cruz, naquela cruz do Gólgota, lá foram pagos os nossos pecados, cravados na cruz. Lá a nossa culpa foi castigada em Jesus. Lá na cruz, o próprio Deus eterno, o Todo-Poderoso, se fez gente, se fez vulnerável. A fonte da vida se torna mortal e morre de fato. Mas na manhã do domingo seguinte, o totalmente extraordinário acontece. A vida irrompe da morte. As portas da eternidade são escancaradas para o mundo. Por isso, caro irmão, cara irmã, é tempo sim de nós nos alegrarmos. É tempo de fortalecer a esperança em meio a uma pandemia que tem nos assolado tão fortemente. É tempo de nós darmos testemunho da nossa fé, daquilo que nos faz ser cristãos, testemunho da vida plena, da vida que é oferecida para toda a humanidade. Pela fé, nós podemos ver a vida que triunfa. Os nossos olhos à nossa volta enxergam apenas a morte, a dor, o sofrimento. Mas pela fé, podemos ver que o preço do nosso pecado, do mal que nos causava morte eterna, esse já foi pago. Vemos esta salvação oferecida gratuitamente para toda a humanidade. E a partir desta certeza, podemos, em tempos ainda tão incertos e sombrios, e até mesmo tenebrosos, ver brilhar a luz da esperança. Lembremos nesta Páscoa que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, se fez gente, se fez vulnerável para nos tornar indestrutíveis. Este, cara irmã, caro irmão, é o contraste entre a cruz e a ressurreição. Amém. Confessemos a nossa fé no Trino Deus usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quero convidar você agora para silenciar e junto comigo nos dirigirmos ao nosso Deus no momento de oração. Oremos. Amado Senhor, diante de Ti, nós nos prostramos reverentes, Te louvando, Te exaltando, Te engrandecendo pela vitória da vida sobre a morte. Graças Te damos pela ressurreição de Cristo Jesus, pois sem isso a nossa fé não faria sentido. Estamos celebrando esta Páscoa ainda em meio à realidade assustadora da morte, de uma pandemia que insiste em permanecer. Senhor Deus eterno, dá com que possamos testemunhar a vida, mas também defender a vida e lutar por ela. Fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que a vida que Cristo alcançou para nós não seja desprezada, mas seja valorizada em sua plenitude. Cuida, Senhor, de todas as famílias. Guarda, Senhor, a todos nós por Tua bondosa mão. E ouve-nos, ó amado Deus, quando oramos nas palavras que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Caro irmão, cara irmã, estamos assim chegando ao final deste devocional dominical. Quero novamente te desejar uma abençoada Páscoa a ti e a tua família e que nós possamos celebrar a alegria da ressurreição, mesmo em tempos tão obscuros, mesmo em tempos onde há tantos motivos de sofrimento e dor, onde há tantos clamores, que nós possamos louvar ao Deus da vida. Que assim também o Senhor te abençoe. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você, agora e para todos sempre. Amém. Um ótimo domingo, que Deus te guarde e proteja. Amém.